Em uma revendedora, uma motocicleta custa à vista esse valor aqui assim. Esse valor também pode ser pago a prazo, sem juros, em 2 parcelas de 5.202. Bom, se é sem juros, para encontrar as 2 parcelas, basta pegar esse valor e dividir por 2, né? E é exatamente isso. Metade de 10 mil é 5 mil, metade de 404 é 202. Pô, legal, né? 2 parcelas iguais a esse valor, porque não tem juros. Mas, na verdade, tem os juros embutidos aí, né? Às vezes a gente tem que calcular, não sei se é isso que vai pedir. Ele fala que a primeira parcela vai ser 1 mês após a compra e a segunda, 2 meses após a compra. Galera, isso aqui é muito importante da questão nos informar. Se essa compra de 2 parcelas é uma compra que tem entrada ou não tem entrada. Porque se tiver entrada é de um jeito que a gente resolve e se não tiver entrada é de outro jeito. Ontem mesmo me mandaram aqui uma dúvida, né, na minha plataforma. Uma aluna me mandou uma dúvida da UERJ, inclusive, que era uma prova de 2004, uma questão de 2004 da UERJ, que a questão não tem como responder. Porque ela não é bem desse tipo, mas ela não fala se a compra é feita com entrada ou sem entrada. Daí, pior é que tem as 2 respostas alternativas. Se tu fizer ela considerando que tem entrada, tem resposta. E se tu fizer a questão considerando que não tem entrada, tem resposta também. E o gabarito oficial considerou que não tinha entrada. Mas não tem menor lógica isso, não existe um padrão. Ah, se não falou é porque não tem entrada, ou se não falou é porque tem entrada. Eu até diria que se não falar é porque tem entrada, né? Porque não tem porque tu jogar para frente, né? O mais comum é ter entrada, então, mas a questão não falou e falhou nisso aí. Mas essa aqui falou, ó. Ela falou que a primeira parcela vai ser 1 mês após a compra. O que isso significa? Significa que é sem entrada, porque o primeiro pagamento é só lá depois de 1 mês. Então vamos lá, ó. O João Vitor falou, essas questões que a gente tem que adivinhar são demais. Exatamente, né? Exatamente. O Enem também estava nessa. 3 questõezinhas aí que tinha que adivinhar. Eu já postei os vídeos aqui no canal, 3 questões que eu acho que deveriam ter sido anuladas. Uma foi, e as outras 2, né? Aquela da gema. Aquela da gema foi uma palhaçada, né, galera? Uma palhaçada. Todos os cursinhos disseram que o gabarito era delta. Bem, o Enem fala que o gabarito é eco. Já dá para ver, né? Mesmo delta, o mesmo eco, para mim tá completamente errada. Eu dei eco aqui na minha live, né, como resposta, e os cursinhos tudo acharam que era delta, né? E o gabarito final foi eco, mas mesmo assim eu acho que nem a eco é resposta. Resposta daquela questão é 500 mil e não, né? Já fiz um vídeo aqui provando isso para vocês. Se alguém tiver alguma discussão, posta lá que eu respondo a discussão. Então vamos lá, ó. Aqui foi a compra, ó. Aqui foi a nossa compra, é o mês 0. Então, o primeiro pagamento vai ser no mês 1. Então, vou pagar aqui, ó, bota uma flechinha indicando, né, que o pagamento entrou na linha do tempo e a linha do tempo representa a loja. E depois, outro mês aqui, eu vou ter o pagamento também. E o pagamento é de 5.202. Beleza? Então, isso aqui é o pagamento que a gente tem que fazer e o preço à vista é 10.404. O comprador tem um valor de 10.404. Ele tem esse valor, está guardado lá. Beleza, ele tem esse valor. Ele economizou. Então ele pode comprar à vista, não pode? Pode comprar à vista. Mas ele decidiu não comprar. Olha só. Ele vai ter o valor, vai deixar o valor numa aplicação que rende juros de 2% ao mês. Então deixa eu botar aqui, ó. A gente vai botar um juros de 2% ao mês. Ele decide manter os 10.404 aplicado e, ao final do primeiro mês, ele retira 5.202 para pagar a primeira parcela. Então vamos ver, ó. Então aqui nesse ponto, a gente vai botar aqui assim, ó, nosso investimento. Quanto que a gente tem de investimento aqui nesse momento? A gente tem 10.404. Isso é quanto a gente tem. Daí chegou nesse mês aqui, a gente pagou 5.202. Então, quanto a gente vai ter de investimento, galera? Nesse momento aqui, quanto a gente tem de investimento? A gente vai ter 5.202 investido, né? Mas a gente vai ter mais um pouquinho ainda. Pera aí, então antes eu tenho que calcular aqui os juros, né? Vamos lá. Antes de eu ver quanto que eu tenho que ver esse investimento
ele ficou parado durante todo esse tempo rendendo juros. Então esse 10.404, quando ele chegou aqui, né, saiu daqui, chegou aqui, ele ganhou um juros de 2%. Então ele aumentou, esse 10.404, ele aumentou 2%. Logo, eu vou pegar esse 10.404 e multiplicar por 1,02. Porque isso aqui representa um aumento de 2%. Então, nesse momento aqui, ó, antes de efetuar esse pagamento, eu tinha tudo isso de dinheiro. Daí eu efetuei esse pagamento, menos 5.202, né? Daí, isso aqui é quanto eu tenho de investimento aqui no mês 1. Deixa eu botar aqui assim a flechinha para indicar, ó. No final aqui do primeiro mês, né? Passou 30 dias, passou um mês aqui. Esse era o investimento, rendeu 2%, então ele aumentou e eu retirei 5.202. Vamos fazer esse cálculo aqui? Ou não? Vamos deixar assim? Vamos deixar assim, né? Se eu efetuar o cálculo, eu acho que no final vai dar para a gente simplificar um monte de coisa. De repente, nem precisa fazer tudo esse cálculo, não. Então, deixa só indicado. Não vamos efetuar esse cálculo. Daí, esse dinheiro, galera, esse dinheiro aqui, ele ficou parado aqui. Ficou parado. E rendeu quanto? Rendeu 2% de juros. Esse dinheiro rendeu 2% de juros. Então, ele chegou aqui no final e ele tinha, então, esse dinheiro, que é 10.404 vezes 1,02 menos 5.202, isso é quanto ele tinha. Então, esse dinheiro rendeu juros, virou 1,02. Ele cresceu 2%, essa grana. E ele foi lá e retirou 5.202. Então, ao final desse mês, isso é quanto sobrou de grana para ele. Quanto sobrou de grana. Se a gente efetuar esses cálculos aqui, a gente vai ver quanto que sobrou de grana depois dele ter feito essa jogada de mestre. Agora vamos ver o comando da questão, que eu nem sei o comando da questão, né? Então vamos lá. Ó. Um comprador decide na aplicação. Ao final do primeiro mês, ele retira os 5.202. Então ele retirou, tá aqui, ó. Retirou esses 5.202 para pagar a primeira parcela. Um mês depois, ele retira os 5.202, está aqui a segunda retirada, ó. Está aqui a segunda retirada, e faz o pagamento da segunda parcela. Isso equivale a ter um desconto no ato da compra. Esse desconto em percentual está mais próximo de quanto? Galera, o que é equivale a ter um desconto? Ele está querendo dizer o seguinte, ó. Se nós fizermos isso aqui, nós vamos ter essa sobra de grana aqui, não é? E essa sobra de grana é como se fosse um desconto. Por quê? Porque se nós pagássemos à vista, nós íamos gastar todo o dinheiro que nós tínhamos e ia sobrar zero rosca para nós. Ia sobrar zero. Agora, já que eu fiz essa jogada, sobrou isso aqui para mim. Então isso aqui é como se fosse um desconto, como se eu não tivesse pago para aquele carinha lá. Então vamos lá, vamos calcular. No final vai ter que calcular esse cara aqui, né? Daria para fazer uma jogada para não ter cálculo? Até daria, mas eu acho que vai ser mais problemático. Eu mostro para vocês depois. Vamos efetuar o cálculo, depois eu mostro para vocês uma jogada aqui que daria para acelerar o cálculo. Deixa eu fazer o cálculo rapidão aqui assim para... Opa, peraí, bota mais para cima, tá aqui assim, ó. 10.404 vezes 1,02 menos 5.202. Dá 5.407,08. Então isso aqui, ó, dá 5.407,08. Isso aqui vai crescer vezes 1,02 e depois eu vou retirar 5.202. Então vamos lá. Esse valor aqui vezes 1,02 menos 5.202. Vai dar 313,22. Então vai sobrar 313,22. Isso aqui é o desconto dele, né? Isso aqui é o desconto dele. Ficou um pouco de dúvida nessa interpretação. Exatamente, ó. A sobra é como se fosse um desconto. Porque se eu te dissesse o seguinte, ó, quem foi que perguntou? Maria de Jesus. Presta atenção aqui, ó. Se tu vai comprar, o negócio custa isso aqui. E tu tem essa grana. Aí tu vai lá, paga, sobra zero para ti. Mas agora, se eu te der um desconto de R$400,
Tu vai comprar isso aqui, vai sobrar quanto para ti na tua conta? Vai sobrar R$400. Então a sobra é a mesma coisa que eu tivesse te dado um desconto. Por isso que a gente tem que ver quanto que sobrou e calcular, né? Quanto que sobrou vai ser exatamente o desconto, né? E outra, por que o 2% é 1,02? Beleza, bom, né? Passei rápido demais. Vamos lá, ó. Aumento percentual, galera. Aumento percentual. Lembram da fórmula? Vamos lá. A gente pega o valor que a gente quer aumentar e multiplica por 1 mais a porcentagem que a gente quer aumentar. Como eu quero aumentar 2%, ó, esse valor que está investido, ele vai aumentar 2%, então eu boto no lugar aqui da porcentagem, eu coloco 2%. Então eu vou pegar o valor que eu quero aumentar, que é 10.404, eu quero multiplico por 1 mais 2%. E 2% é quanto? É 0,02. Então vai dar 1 mais 0,02, que é a mesma coisa que 1,02. Então eu peguei o número 10.404 e multipliquei por 1,02, porque ele representa um aumento de 2%. Então sempre que eu quiser aumentar 2% em alguma coisa, eu multiplico por 1,02. Isso já é algo que a gente consegue tirar rapidamente de uma questão, né? Ao invés de eu ficar pensando na fórmula, que é uma fórmula que a gente tem que levar para a prova, ao invés de pensar na prova e descobrir que é 1,02, eu já sei direto que eu vou fazer essa soma e vai dar 1,02. Só acelera um pouco o cálculo. Então eu multipliquei aqui, ó, por 1,02 quanto eu tinha por causa desse mês. Ficou parado o dinheiro. O dinheiro parou, rendeu 1,02. Daí chegou aqui, eu tirei, eu paguei. Então eu tirei 5.202. Então isso aqui é quanto eu tenho ainda de investimento investido depois de efetuar esse pagamento. Daí essa grana ficou parada mais um mês. Então essa grana, que daí eu coloquei aqui, ó, cresceu 2%, porque é quanto eu ganho de juros, né? Então aqui cresceu 2% e eu fui lá e retirei 5.202. Então retirei 5.202. Agora, com essa conta toda, eu consigo descobrir quanto que sobrou ainda, né? Porque eu efetuei esse pagamento e me sobrou R$ 313,22. Agora que eu sei quanto que sobrou, eu vou lá e vejo, ó, isso aqui que sobrou é quantos por cento do valor do objeto? Então eu faço aquela regrinha de 3, né? Olha só, o valor do objeto, que é 10.404, representa 100%. E esse valor que sobrou, que é 313,22, representa quantos por cento? Daí eu vou saber, esse cara, quantos por cento do valor inicial vai me dar exatamente o meu desconto percentual. Então vamos lá, vamos efetuar a multiplicação cruzada aqui. Vai dar então 10.404 vezes a interrogação é igual a esse cara vezes 100, a vírgula anda duas casas aqui, ó, 313,22. E a interrogação então é só pegar esse 313,22 e dividir aqui, ó, 313,22 dividido por 10.404. Vamos lá, deixa eu botar aqui, ó, 313,22 dividido por 10.404 vai dar 3,01. 3,01, estamos nessa coluna aqui, é uma porcentagem, 3% aproximadamente, ó, gabarito letra alfa.